Bom, pessoal, eu estou usando uma luz improvisada aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre Elias, tá? Que eu prometi. Mas eu confesso que eu estou até com medo, porque eu fiz um vídeo inteiro refutando esses argumentos aqui de Enoque. A pessoa diz que eu estou ensinando que isso aqui significa ser arrebatado para o céu. Faz sentido para vocês? Sabe, esse é o lado ruim do YouTube, sabe? Que você não tem controle sobre quem vê o seu canal. O máximo que eu posso fazer é dar um ban na pessoa. Mas eu faço um vídeo todo detalhadozinho, explicando que não tem como Enoque ter subido para o céu. Inclusive o amiguinho dele falou que eu falei que Enoque morreu com 65 anos. Olha o número aqui, ó. 365 anos. Complicado, né, pessoal? E esse pessoal que quer estudar a Bíblia, né? Não consegue ver um simples vídeo e ainda fica enchendo o saco porque entenderam errado. Sabia que isso pode dar até um processo legal? Porque isso é difamação ao meu trabalho? É, pessoal, é complicado, viu? A pessoa vem alegar que eu ensinei uma coisa que eu não ensinei no vídeo. Comentem lá no outro vídeo, pessoal. Comente se vocês entenderem esse vídeo. Senão eu faço de novo, não tem problema. Eu faço mais explicadinho ainda, sabe, para pessoas que têm problema de cognição. Porque é extremamente irritante isso. Mas vamos ver agora o ciclo de Elias, tá? Perdoe o desabafo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo sem o microfone porque eu estou sem luz aqui, tá? Eu estou com uma luz improvisada aqui que ela fica falhando toda hora. Então eu vou tentar fazer rapidamente o vídeo sobre Elias, tá? Logo no capítulo 2 do segundo livro de Reis, diz assim: eis o que aconteceu quando Deus arrebatou Elias ao céu no redemoinho. Esses termos são os mesmos do versículo 11, quando Elias é arrebatado. Então eu vou analisar os termos para vocês, tá bom? Só lembrando que essa história de Elias é só uma lendinha, tá, pessoal? Eu já fiz um vídeo para membros mostrando que eles parecem que inserem, né, no período dos reis, o profeta Elias. Porque Elias deve ter sido um grande profeta. Então surgiram muitas lendas em torno dele e criaram essa lendinha aí de que ele subiu no céu num redemoinho. O que lembra muito o mito grego de Hélio, tá? O deus Hélio grego que andava com uma carruagem de fogo pelos céus. Inclusive eu fiz esse vídeo para membros também, tá? Interessados, tornem-se membros. Então vamos lá. O termo subir ou elevar aqui é o termo alá. Em hebraico é assim, é com ain. Aqui vem o lamed. E aqui vem o rei. Não confundir com o alá dos muçulmanos, tá? Aqui é elevar, subir. É literalmente subir. Tá? O termo tempestade, ou turbilhão, como as pessoas colocam, né? O redemoinho, na verdade é uma tempestade, tá? Que é o termo ka'ar. Ka'ar. Aqui em hebraico, uma curiosidade... tá aqui. Ka'ar. Uma curiosidade é que eu não conhecia essa letrinha aqui, tá? Não sei nem se eu estou escrevendo certo, porque o K em hebraico eu conheço outro. Então essa letra aqui foi uma surpresa para mim, tá? Isso aqui é literalmente uma tempestade, por isso que as Bíblias traduzem como um turbilhão, como um redemoinho. Aqui é uma tempestade. Agora vem um probleminha dessa teoria que as pessoas acham que Elias foi para o céu arrebatado, tá? Porque o termo céu aqui em hebraico, ele é Ra, que é o artigo, Shá, espero que esteja dando para ver aí, Maim, Hashamayim, aqui é aquele meio termo. Só que Hashamayim em hebraico, ou só Shamayim, que é os céus, é literalmente o céu físico. Os hebreus não tinham essa concepção de um céu espiritual, como se Deus tivesse levado Elias para um paraíso, lá no céu, com os anjinhos, com os santos. Não. O céu aqui é o céu físico. É o mesmo céu que aparece em Gênesis, por exemplo, quando fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et haaretz. Ou seja, os céus, Shamai e a terra. Então o autor é que está falando de um mundo físico. Não tem nada de mundo espiritual aqui, até porque isso não era parte da concepção dos hebreus. Na verdade, essa concepção de um céu físico, o reino dos céus, só surge no Novo Testamento. E muito influenciado pelos helênicos, né, pela concepção grega. Então você já tem uma outra concepção no Novo Testamento. Agora aqui no Velho Testamento, o autor está falando de um céu físico. Agora vamos ao contexto aqui de Elias. Elias era um profeta. No capítulo 1 de Reis, ele está profetizando contra os profetas de Baal, tal, aquele ciclo todo de Baal. Aliás, desde o final do primeiro livro de Reis, né? E aí o que acontece? O rei manda, até o nome do rei aqui eu escrevi, é o rei Josafá, o rei de Judá. Ele manda pessoas para perseguir o profeta. Aí Elias clama fogo do céu e mata aquelas pessoas. Aí ele manda mais 50 homens perseguir Elias. Ele manda fogo do céu e mata aqueles homens. E assim por diante. Tem um ciclozinho ali no capítulo anterior.
Então o que acontece? As pessoas queriam matar o profeta Elias. Então em dado momento Deus fala, eu vou ter que proteger Elias, porque senão ele vai acabar sendo morto. E ele já tinha cumprido a missão dele, já tinha feito o desafio lá de Baal, era hora de passar a bola para frente para Eliseu. Então Deus faz Elias subir no meio de uma tempestade para um céu físico para protegê-lo. Ou seja, ele muda ele de lugar. Ele sobe naquele redemoinho, lembrando que a gente está lidando aqui com uma lenda, tá? E ele é transportado para outro lugar para ele poder ser protegido. Cadê a prova disso? Vou mostrar duas provas para vocês de que Elias não foi para o céu, tá? Primeira prova, no próprio capítulo de Reis, no mesmo livro, só que no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo que eu não anotei. Aqui, segundo Rei, mesmo capítulo, tá? Capítulo 2, versículo 16. Vou ler do 15. Os irmãos dos profetas de Jericó viram-no à distância, né, Eliseu, e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra diante dele, e disseram: há aqui com os teus servos 50 homens valentes. Note que é o mesmo número dos homens que queriam pegar Elias, 50 homens. Então, apesar deles terem se prostrado aqui em sinal de respeito, a intenção deles não eram boas, tá? Permite que saiam à procura do teu mestre. Talvez o Espírito de Deus, que é o aqui, o tenha arrebatado e lançado sobre algum monte ou algum vale. Então, qual era a perspectiva que eles tinham na época? Que Elias foi arrebatado para o céu e ficou lá no céu? Não. O próprio texto está dizendo aqui, ó, talvez o Espírito de Deus o tenha arrebatado, o levado, né, o tomado. Inclusive, é outro verbo aqui, que é o verbo nassá, tá? Talvez Deus tenha o pegado e o levado, elevado para onde? Para algum monte ou vale. Aí eles insistem com Eliseu permite que eles vão atrás de Elias, eles ficam 3 dias procurando Elias e não encontram. Então só aqui você vê o contexto, esses homens queriam provavelmente machucar o profeta Elias, Deus eleva ele, e os próprios homens sabiam que Deus tinha levado ele para proteger ele. Não para ir para um céu espiritual e ficar lá no céu, isso aí não existe. Ele levou ele para um monte ou para um vale, que eu coloquei valeu, é vale, para proteger o profeta Elias. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência, esse ciclo de Elias, ele se passa na época que o rei de Judá era Jeosafá e Jorão era o rei de Israel, tá? Jeosafá. Aí depois que Jeosafá morre, assume no lugar dele o rei Jeorão, no segundo ano do rei Jorão de Israel. Aí assume Jeorão. Estou usando aqui a tradução da Ferreira de Almeida, tá? Que era o filho de Jeosafá. Aí Jeorão também não faz o que é bom aos olhos do Senhor. E olha o que acontece, ó, segundo Crônicas 21, 12. Segundo Crônicas 21, 12. Eu vou ler a partir do versículo 11. Com efeito, ele abandonara Deus, o Deus de seus pais. Foi ele também que fundou lugares altos nas montanhas de Judá, que fez os habitantes de Jerusalém se prostituir e fez Judá se extraviar. Chegou então um escrito do profeta Elias, que dizia: assim fala Deus, o Deus de Davi, teu pai, etc, etc. Então, como que Elias mandou um escrito 6 anos depois, se ele estava no céu? Se ele estivesse no céu e Deus quisesse mandar uma mensagem para Jeosafá, ele podia ter levantado outro profeta. Por que Deus não levantou outro profeta? Porque o profeta ainda era Elias. Eu escrevi o nome dele, Elias. Só que Elias estava em outro lugar. Como é que ele teria mandado um escrito do céu? Lembrando que isso é uma pergunta, tá, pessoal? Eu não estou afirmando que Elias mandou um escrito do céu, tá? Senão chega um outro Fábio Eiras aí e vai dizer que eu estou ensinando errado. Oh, o Ronaldo ensinou que Elias mandou um escrito do céu. Não, isso é uma pergunta, pessoal. Uma pergunta para vocês raciocinarem. Como que Elias iria mandar um escrito do céu? Não tem como. É porque ele não estava no céu. Ele só foi transladado para um outro lugar, para ser protegido. Basicamente isso.
Mas 6 anos depois ele ainda conseguiu mandar um escrito para o filho de Josafá, para o rei Jeorão. Então Elias não foi para nenhum céu, em lugar nenhum, em momento algum, tá bom? Agora mais 2 detalhes aqui. Mais 3 detalhes, só para finalizar o vídeo, que eu estou com a bateria aqui já no osso. Em Mateus 11, Jesus diz que João Batista era o Elias. Agora nós vamos entrar na problemática do Novo Testamento. João Batista nasceu. Ele teve uma anunciação, o anjo apareceu para a mãe dele, lá, Isabel, falou que ele ia conceber o menino, o pai dele ficou mudo, tal. Depois, quando o pai dele voltou a falar, ele escreveu o nome dele, né, João, tal, não sei o quê. Então João teve um nascimento físico. A mãe dele estava grávida. Tanto que Isabel, quando visita Maria, a criança da Maria começa a balançar no ventre, a outra criança fica agitada. Então João teve um nascimento físico. Então, se João era Elias, e se as pessoas acham, se as pessoas dizem, tá? Não estou afirmando, se as pessoas dizem que Elias subiu para o céu, como é que ele nasceu de novo? Deus teve que matar ele lá no céu para ele entrar no ventre de Isabel? Aí complicou, né, pessoal? É porque ele não estava no céu, ele teve uma vida normal como os outros e morreu como todo mundo. Então o Novo Testamento diz outra concepção, mas só para citar, se eles dizem que João Batista é Elias, é porque de alguma forma ele encarnou ali no ventre de Isabel. Mas não teria como acontecer isso se Elias tivesse subido fisicamente para o céu. Outra problemática, Paulo fala em Coríntios que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Então como que Elias e Enoque, também do vídeo anterior, como é que eles estariam no céu? Se Paulo fala carne e sangue, ou seja, o corpo físico não pode subir para o céu. Complicou, né, pessoal? E no capítulo 17, após a morte de João Batista, Moisés e Elias aparecem para Jesus. Aí os apóstolos reconhecem que são Moisés e Elias e pedem para Jesus se eles querem que faça uma tenda para eles, né? Só que tem um problema. Se Elias subiu para o céu, e ele nasceu de novo como Elias, por que ele aparece como João Batista? Quer dizer, o corpo dele muda lá no céu. Ele morre como profeta Elias, tem uma forma física, aí ele nasce como João Batista, que tem outra aparência física, e depois que ele aparece para Jesus, ele volta como Elias. Não faz o menor sentido, né, pessoal? Então, a gente tem que ter cuidado com esses simbolismos que a Bíblia traz, tá? E o último ponto, só para finalizar aqui o vídeo, João 3,13, vamos ler aqui. João 3,13, Jesus falou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Eu sei que as pessoas fazem barabalismos aí nos comentários, inclusive naquele vídeo de Enoque, mas Jesus está dizendo, ninguém subiu ao céu. E nesse ponto Jesus tem razão, porque isso é uma concepção hebraica. Ninguém subiu ao céu. Então dá a entender que o judaísmo ali do segundo templo, do primeiro século, eles entendiam que ninguém subiu ao céu. Então como que Elias subiu ao céu? Complicou, né? É porque o céu que Jesus está falando é o céu espiritual. Aí já entra a concepção neotestamentária. Ele quer dizer que ninguém viu Deus, ninguém subiu para o céu, só ele. É assim que Jesus se coloca ali em João. Agora aqui o céu aqui de Elias é Shammai, é céu físico. Elias só foi mudado de um lugar para o outro. Tanto que a maior prova está aqui, ó. Ele mandou um escrito 6 anos depois, tá, para o rei Jeorão, 6 anos depois do suposto arrebatamento dele. E como nós vimos, o próprio entendimento das pessoas que estavam atrás de Elias era esse, de que ele tinha sido arrebatado para algum monte, para algum vale, para algum lugar, não para um céu físico. Lembrando que isso é basicamente uma lendinha, né, pessoal? Parece mais inspirado naqueles mitos gregos, tá bom? Eu vou encerrar aqui o vídeo, tá, pessoal? Eu ando com pouca energia, não sei quando que vai resolver isso aqui, porque a minha energia é diferente, que a minha não é da Enel, tá? Que eu dependo da iluminação pública. Então, vai demorar um tempinho ainda, mas eventualmente eu vou trazer vídeos para vocês, até para manter a atividade do canal. Eu só peço que curtem, deem like, comentem. Quanto mais atividade, mais engajamento, é melhor para o canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, espero que tenha dado para entender, tá? Senão daqui a pouco vai vir alguém dizer aí, o Ronaldo ensinou errado, o Ronaldo ensinou que Elias subiu para o céu. Tô falando que esse canal não vai muito longe para você, é complicado. Tanto trabalho para fazer um vídeo, para vir alguém dizer que eu falei o oposto do que eu falei no vídeo. Complicado, né? Bom, pessoal, obrigado aí por ter assistido, paz a todos.